que tinha uma palavra também ousada da parte de Deus. Jeremias, capítulo de número 1. Todos acharam, irmãos? Quero ser bem sucinto naquilo que vou falar. Vocês repararam que eu fiquei lá na entrada hoje, né, irmãos? Esperando vocês chegarem, pós-copa, né? Eu estava conversando com o irmão Antônio, né? A gente batendo um papo lá na porta lá. O irmão Antônio falou assim: pastor, e se fosse o Brasil? Não, se fosse o Brasil, Eustáquio, ia ser só de manhã o culto. Não foi o Brasil, foi a Espanha, né, irmãos? Foi a Espanha. E o povo não vê, né? Se fosse o Brasil, né? Então teria que ser o culto somente pela manhã. Amém, queridos? Né? Mas isso faz parte, né? Esse tipo de celebração faz parte, né, da nossa história, da nossa vida. Mas vamos nos ater aqui àquilo que diz a palavra de Deus nessa noite. Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém, queridos? Fala comigo assim: antes mesmo que eu nascesse, Deus já tinha escrito o meu propósito de vida para esta terra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, quantas pessoas que vivem esse dilema em sua vida, perguntando o porquê eu nasci. Teve um caso aí essa semana, né, de um jovem rebelde, né, que brigou com os pais, e a pergunta dele era essa, por causa disso: eu não pedi para nascer. Vocês devem ter visto. Eu não pedi para nascer. E, irmãos, quantas pessoas que vivem esse dilema? A maior crise hoje do ser humano é a sua identidade. Não sabem quem são, não sabem o porquê nasceram. Pessoas que vivem, irmãos, literalmente uma crise de identidade dia após dia. E infelizmente, né, essa geração de hoje em dia vive essa situação também. E a identidade, irmãos, ela não é construída em retalhos, né, em coisas que acontecem, né, e a gente vai colhendo informações, né, construindo. Não. A nossa identidade, ela é criada em Deus, ela é criada em Cristo Jesus. A Bíblia vai mostrar, por exemplo, em Mateus capítulo de número 19, que não se coloca, né, remendo novo, pano novo em remendo velho. E ali Jesus está falando de alta costura. Jesus não está falando de estilismo, não. O que Jesus está dizendo ali, queridos, é que ele veio para uma nova aliança. Ele não veio para fazer na minha vida e na sua vida remendos. Ele não veio para agir na minha vida e na sua vida, né, como diz a canção, né, para a nossa vida melhorar. Não. Cristo, ele veio para transformar minha vida e sua vida, a nossa história. Ele veio por isso, ele veio para nos oferecer uma nova vida. E ali dentro do contexto, né, ali estão questionando Jesus, né, devido à tradição,
por que os discípulos dele, né, ali não queriam fazer o que os judeus deveriam fazer. Jesus ele diz: olha, eu não vim para abolir, para revogar, para tirar, para não cumprir a tradição, não. Eu vim para escrever uma nova história, eu vim para mostrar uma nova aliança, eu vim para trazer para você uma nova vida. Porque, queridos, vida em Jesus não é uma vida de melhoria, é uma vida de transformação. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo de número 28, que a roupa do sumo sacerdote não deveria ter costura, deveria ser inteira. E João depois ele vai falar sobre isso, que as vestes de Jesus foram negadas, né? Foi negada pelos soldados de rasgarem, de destruir as vestes dele, né? Porque as vestes dele eram inteiras, sem costura, apontando o quê? Que Cristo ele era o sumo sacerdote, que eu e você devemos seguir, o sumo sacerdote perfeito, que leva eu e você a abandonarmos a velha vida, a abandonarmos o velho homem e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus não veio para fazer pequenas emendas em nossas vidas, ele veio para transformar minha vida e sua vida através da sua palavra. E a palavra de Deus ela vai mostrar isso, queridos. O ventre não é a origem do meu e do seu nascimento, mesmo sendo um ambiente familiar. Entenda isso, queridos. A Bíblia vai mostrar que antes do ventre, Deus já tinha escolhido já tinha escolhido você. Antes que fôssemos gerados no ventre da madre, Deus já havia nos escolhido. Antes da matéria, antes da formação, antes da sua estrutura corporal, houve o espiritual. Houve aquilo que Deus escreveu sobre eu e você. No ventre houve a formação, sim, queridos, houve. Mas antes disso, Cristo nos criou nele. Nos criou em Deus. Fomos criados em Deus. Somos sua imagem, sua semelhança. A existência minha e sua é antes do pó. A formação vem depois para a forma do corpo. Mas a nossa existência veio muito antes disso, queridos. E eu e você precisamos confiar, acreditar nisso. Talvez só contaram para você a metade da história, mas a verdadeira história se inicia antes do ventre da nossa mãe. Fala comigo assim: antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Queridos, Deus visita Jeremias para dizer isso para ele. Deus visita esse homem aqui dizendo para ele: Jeremias, você foi criado, você foi separado, você foi escolhido para ter uma missão, você foi escolhido para ter um apontamento, um destino, um propósito de vida. E a mesma coisa Deus está dizendo para mim e para você, queridos, que eu e você fomos separados, eu e você fomos escolhidos por Ele. Eu e você temos um apontamento de um destino, de um propósito de vida para esta terra. A nossa identidade, querida, não é definida por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros falam. Já viu quando alguém ele tem a sua vida determinada pelos seus erros, né? E aí as pessoas dizem assim: ali vai o caloteiro, ali vai o fumante, ali vai o bêbado, ali vai uma pessoa que faz isso, aquilo, outro. Irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite, que a minha vida e a sua vida não é definida por aquilo que as pessoas dizem, não é definida por aquilo que as pessoas apontam, não é definida por aquilo que as pessoas querem que você seja, mas sim por aquilo que quem definiu sua vida, sua história, antes mesmo de você nascer. Deus escolheu você, querido. Deus separou você. E Deus tem um grande propósito para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Fala isso com o seu irmão: Deus te escolheu antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe.
Queridos, a nossa construção se torna modelagem sim dos nossos pais. As marcas que trazemos sobre o nosso corpo muitas vezes, igual a mensagem dessa semana falando sobre maldição, as experiências, né, que a gente trilha, vai passando pelo caminho. Mas queridos, entenda uma coisa: Deus nos escolheu. E é tremendo isso, irmãos, porque Deus ele vai mostrar isso para Jeremias. Jeremias, antes que você fosse gerado no ventre eu te conheci. Há quem diga que primeiro momento que abriu, hoje os meninos já nascem assim, né, com os olhos abertos, andando, voando, né, batendo no médico, né, mas era um mês antigamente para o menino abrir o olho, Alcilene. Um mês para a criança abrir o olho, né, e quando abriu o olho assim, reconhecia a mamãe pelo cheirinho e tal, o cheirinho da amamentação e tudo, reconhecia um pouquinho assim o pai e tal, e irmãos, como a gente fica vislumbrado com essa sensação, né, do primeiro olhar com os filhos, né? Mas irmãos, eu quero te dizer, antes mesmo que eu e você abríssemos os nossos olhos e víssemos alguém, reconhecêssemos alguém, né, na nossa geração, na nossa paternidade, irmãos, muito mais do que isso, a Bíblia está dizendo que o Pai das luzes, o Criador dos céus e da terra, já conhecia eu e você. Por isso eu quero te dizer, você não é um derrotado, você não é um Zé Ninguém, você não é um fracassado, você não é aquilo que as pessoas têm tentado te rotular, não. Você é escolhido pelo Senhor, e antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Aleluia. Ele vai dizer, Jeremias, eu te santifiquei e te dei por profeta das nações. Deus está mostrando a questão de uma autoridade, Deus está mostrando aqui uma questão de domínio sobre as coisas, sobre as questões, sobre aquilo que tenta te dilacerar, sobre aquilo que tenta roubar a sua identidade. A gente acaba deixando, irmãos, que aquilo que trazemos na nossa linhagem, aquilo que trazemos no nosso dia a dia, de situações, de dores, de aflições, a gente acaba permitindo com que essas coisas construa o nosso caráter, construa a nossa identidade. Mas eu e você, queridos, precisamos nos pautar naquilo que a Bíblia está dizendo. Não somos resultado dessas coisas, não somos resultado dessas situações, não somos resultado desses problemas que veio acarretado sobre os nossos lombos, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, não. Somos um projeto desenhado pelo próprio Deus. Somos, eu e você, somos um projeto desenhado e planejado pelo próprio Deus. Por isso você precisa crer nisso. Quando Deus ele chama Jeremias, irmãos, ele tinha marcas que o impediam. Ele olha e ele fala, eu sou apenas uma criança, não sei como falar. É aquela história, será que não pode ser outro? Será que não deve ser uma outra pessoa? Será que o Senhor não errou? Irmão, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele iria errar em te escolher? Ele iria errar em te salvar? Ele iria errar em te separar? Claro que não. Claro que não, irmãos. Deus ele é peculiar em suas escolhas. Deus ele é peculiar em suas estratégias. Ainda mais se tratando da minha vida e da sua vida, irmãos. Quando Jeremias ele percebe isso, ele começa a trazer ali as marcas da vida, desculpas na sua vida, falando que não era ele, que Deus havia errado, que ele não entenderia, que ele não entendia aquele propósito, aquela questão, dizendo, eu não posso, eu não consigo. Queridos, chega disso, chega de dizer que você não pode, chega de dizer que você não pode viver essa questão. Irmãos, quantos nãos que eu já enfrentei no meu ministério, irmãos. Quantos nãos que eu já enfrentei no meu ministério. Quantas portas fechadas que eu já enfrentei no meu ministério.
quantas resistências que eu já enfrentei no meu ministério, mas eu não desisti, e não vou desistir. Vou continuar crendo, acreditando em quem me chamou, em quem me escolheu, em quem me separou. E é nisso que eu e você precisamos pautar nossa vida, nossa história. Irmãos, a pior coisa que tem é quando você chega falando de algo que você quer construir, algo que você quer fazer, algo que você tem idealizado em seu coração, e alguém chega e dá em você um banho de água fria. É o pastor Denis olhar para a Maguinha e falar com ela assim: o Magro, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar tudo aqui em casa de novo, os móveis, né? Eu tive lá no final do ano, os pastor Denis fez os móveis lá, tudo bonito, tudo chique, me mostrou, todo orgulhoso. Aí ele olha para ela e fala assim: olha, eu vou mudar tudo aqui e tal, não sei o quê, eu vou lá na madeireira X e vou comprar e vou fazer e tal, né? Porque, irmãos, isso tudo muda muito rápido, né? Os móveis, está tomando posse ali. E os móveis na casa vai mudando tudo muito rápido, né, irmãos? A tendência, na verdade, ela vai mudando tudo muito rápido, né? Aí você olha e fala assim: não, isso aqui já saiu de moda, isso aqui não usa mais não, tem que mudar. E aí o pastor Denis tudo ali cheio de vontade de fazer, a Maguinha olha e fala assim: não vai fazer nada disso, não quero nada disso, não quero que você faça nada disso, pode deixar do jeito que está. O pastor Denis vai fazer assim, irmãos. Mas, queridos, a pior coisa que tem é isso. Mas aí, o que o pastor Denis vai fazer? Ele vai programar uma boa viagem para a Maguinha. E aí, quando ela voltar, vai dar tudo prontinho de novo. E aí, os olhos que ela pensava em não querer que aquilo fosse mudado, ela olhando para assim: ó, não é que ficou bom mesmo, não é que você me surpreendeu. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? A vida nos ensina isto. Você não pode parar diante dos nãos que tem dito a você. Você precisa crer no propósito de Deus para a sua vida. Você precisa crer em quem te chamou, em quem te separou, em quem te escolheu e em quem te disse: vai, porque eu sou contigo. Queridos, olha, não dá para parar a nossa vida nessa questão. Até quando vamos ficar sendo influenciados por essas questões? Não dá, não pode, não tem jeito, e você está iludido. Não, queridos, acredite em quem te chamou. Acredite em quem te chamou. Hoje é dia de renunciar, queridos, toda influência que tenta definir sua identidade. Davi fala assim: porque eu quero ser cirurgião plástico. Eu falo para ele assim: a única pessoa que pode te impedir de chegar lá é você mesmo. Só você que pode te impedir de chegar lá. Irmãos, a gente vai vendo ao longo da história, vamos falar de Copa do Mundo, a gente vai vendo ao longo da história que quem quer se prepara e faz acontecer. Cristiano Ronaldo, da idade que está, fazendo a Copa que fez. Lionel Messi, na idade que está, fazendo a Copa que fez. Eu não estou falando aqui do que a FIFA fez, não. Eu estou falando do que eles, como atleta, fizeram. Cristiano Ronaldo é considerado o maior atleta do mundo, irmãos. Atleta, porque entendeu mentalidade de atleta. E é isso que eu e você precisamos entender, irmãos. Sabe por quê? Esses homens, até onde eu sei, não são de Jesus. Não são de Jesus. Mas entenderam que poderiam chegar lá, que poderiam mudar a história. Naquilo que é o profissionalismo na vida deles. E queridos, você pode. Você precisa acreditar nisso. Ah, Jackson, mas eu estou velho demais, já não tem tempo mais. Irmãos, quem falou isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Quem falou que tem idade para cumprir propósitos? Quem falou que tem idade para viver chamado de Deus? Quem falou que tem idade para viver os sonhos que Deus colocou em sua vida? Quem falou isso? Assim como Deus chama uma criança, Ele chama um adolescente, Ele chama um adulto, Ele chama um idoso. Estou na Bíblia.
A gente vê crianças sendo chamadas como Jeremias, a gente vê um jovem sendo chamado como Timóteo, a gente vê um adulto sendo chamado como Paulo, a gente vê um idoso como Caleb de 80 anos, vivendo o propósito de Deus na vida dele. Queridos, nada pode resistir se você confiar naquilo o qual Deus te chamou. Hoje é dia de renunciar todas estas crises que se levantaram ao longo do tempo, que vem te influenciando, tentando parar a sua identidade, tentando parar quem você é, tentando impedir você de viver o propósito de Deus em sua vida. Você precisa crer em quem te chamou, você precisa confiar em quem te chamou. E queridos, olha, o novo de Deus não começa com o novo. Fala isso comigo, o novo de Deus não começa com o novo. Uai, Jaus, que é isso? Vou filosofar aqui, irmãos. O novo de Deus começa com o fim do velho. Quer viver o novo? Acabe com o fim do velho. Faça o velho acabar na sua vida. Você quer ver uma coisa? Faz uma experiência essa semana lá. Olha para mim. Quer roupa nova? Vai lá no seu guarda-roupa, pega aquela roupa que você nunca usou, que está lá, que está boa. Pega aquela calça que você nunca usou, aquele vestido que você nunca usou, aquele sapato que na hora que você colocar no pé, porque você nunca usou, mas está lá, a cola já secou nele. Quando você colocar no pé, ele vai soltar todo. Estou te falando isso. Manda para o sapateiro, dá uma revisada nele, pega isso e doa. Doa para você ver. Abre espaço lá no seu guarda-roupa. Abre lá espaço. Você vai ver se você vai viver coisas novas em sua vida. Amém. Irmãos, para viver o novo, a gente precisa dar fim no velho. Para viver uma nova história em Deus, a gente precisa acabar com a velha criatura, com o velho homem. Cristo não veio para trazer remendos em minha vida e em sua vida. Cristo veio para trazer uma nova aliança na minha vida e na sua vida. Deus disse a Jeremias, irmãos, olha, não diga que você é jovem, ou que você não sabe falar em sua experiência, ou que você não tem vivência, ou que você não tem entendimento. Comece a falar a minha palavra. É a palavra. Deus, eu estou declarando que o Senhor é aquele que abre portas. Deus, eu estou declarando que o Senhor é Jeová Jiré. Deus, eu estou declarando que o Senhor é o Deus da cura. Deus, eu estou declarando que o Senhor é o Deus do milagre. Deus, eu estou declarando que assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor vai trazer multiplicação em minha casa. Deus, eu estou declarando que assim como o Senhor salvou a casa daquele carcereiro, o Senhor vai salvar minha casa e minha família. Deus, eu estou declarando que assim como o Senhor deu ordem à terra, o Senhor deu ordem aos mares, o Senhor vai dar ordem a todo o caos à minha volta, e as coisas vão passar a existir conforme o Senhor já tem declarado. Comece a declarar a palavra de Deus em sua casa, em seu lar, em sua existência, e você vai ver as coisas, a vontade de Deus se cumprir em sua vida. Irmão, a gente tem que parar de questionar e começar a declarar a palavra de Deus. Começar a declarar a palavra dele sobre a nossa existência. Irmãos, quando paramos de falar sobre as nossas experiências frustrantes que trouxemos até agora e começarmos a falar da palavra a qual ele nos mandou, queridos, coisas sobrenaturais irão acontecer. É hora de eu e você redescobrirmos a nossa essência, como cantamos aqui. Voltar à essência, a essência da palavra, a essência daquilo que diz as Escrituras, a essência daquilo que eu e você fomos formados, não pelo pó da terra, mas fomos formados em Deus. Tem 3 semanas que eu estou batendo essa tecla. Fomos formados em Deus, o Espírito de Deus, fomos formados nele primeiramente, para cumprir a vontade de Deus nessa terra, queridos, no nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, existem 3 maneiras de você começar a se enxergar em Deus. Primeiro, contemplação. Contemplação.
Olhe para Jesus. Estou falando para você olhar para mim, não. Olhe para Jesus. Só teve uma pessoa ousada em toda a palavra de Deus que falou: olha para mim e sede salvos, que foi Abraão. Só ele. Só ele. Só ele, irmãos. Isaías falou isso: olhar para Abraão e sede salvos. Só ele. Ele é o caminho. Olhe para Jesus. Volte sua atenção para Jesus. Volte os seus olhos para ele, contemple ele. Jesus não era um simples filho de José e Maria, não. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Filho do Altíssimo. É a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Quando ele sai das águas do Jordão, os céus declara, João Batista testemunha, ali em forma corpórea, o Espírito Santo vem sobre ele, e os céus declarando: eis aí o meu filho, amado em quem tenho prazer. Jesus, ele era Filho de Deus. Então contemple Jesus, contemple o Cristo. Segunda maneira de começar a enxergar, se enxergar em Deus: conhecimento. Irmãos, não existe conhecimento de Bíblia fechada. Não existe conhecimento se você não estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para decorar, é para estudar. Estudar sistematicamente. Jesus, ele falou assim: examinai as Escrituras, porque testificais ter nelas o poder para a vida eterna. E poder para a vida eterna é poder para vencer esse mundo. Poder para vencer a vida, para ter a vida eterna, é poder para vencer o pecado. Poder para chegar na vida eterna é poder para vencer o diabo. Mas se você não olhar para as Escrituras, Jesus, o primeiro momento que ele tem a experiência de testemunhar quem ele era, ele olha e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho e declarar o ano aceitável do Senhor. Ele vai declarar em Isaías capítulo 61 sobre sua vida. Conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra de Deus. Jesus, ele sai curando, ele sai operando maravilhas, porque ele sabia, irmãos, ele entendia aquilo que a autoridade da palavra de Deus tinha para exercer através da vida dele. Terceira maneira de você se enxergar em Deus: reeducação. Queridos, resultado de olhar para Jesus e estudar a palavra de Deus vai reformular, queridos, o meu e o seu comportamento. Porque quando eu olho para Jesus, é aquilo que Tiago fala. Quando eu estudo as Escrituras, é aquilo que Tiago fala. Eu olho para mim mesmo como um espelho. E eu mudo minhas atitudes, minhas ações, meu comportamento, porque a fé sem obras é morta. Tiago vai falar que estamos como um espelho a nos contemplar. E nós mudamos o nosso comportamento, reeducamos o nosso comportamento quando olhamos para Jesus e estudamos a palavra de Deus. É quando você redescobre quem você é em Cristo Jesus. Por isso Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por meio de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos fez agradáveis a si mesmo. Queridos, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Deus, ele quer que venhamos viver isto, porque fomos criados nele, antes da fundação, antes da criação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis.
em nossa conduta, em nosso pensamento, em nossas ações, em nossas atitudes. Por isso a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus criou o homem em sua imagem, sua semelhança. Deus criou homem e mulher. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, sobre suas narinas, o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Querido, fomos criados. Não tem como viver separados daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não tem como viver separados diante daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso, hoje, queridos, contemple a Cristo. Busque o conhecimento em sua palavra e se reeduque em seu comportamento para que você possa viver uma nova vida em Cristo. A Bíblia vai dizer: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Fica de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus.